um ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses? É. Não quis pegar bico, mordedor, nada. Só o dedo mesmo que tá falando. Só que ele chupa, como ele já tem dente, aí machuca muito, fica muito feridinho. A gente faz um curativo e bota a luva pra melhorar. Quando tá com as duas luvas nas duas mãos, aí chupa por cima da luva mesmo. Bota o dedo com a luva. Esse é o seu. Cuida azul aí. Querendo ficar. Seu João é aquele negócio lá em Santos. O quê? Aquele negócio lá em Santos. Daquele... Ah, o incêndio? E aí, tio, porque deu lá aquela água assim, todo tempo para baixo, agora deu esse É o negócio. perigo. Ali transporta muita coisa. O sujeito tá sujeito. Todo mundo vai morrer lá, Morrer? e aquela fumaceira vai. Quem morreu, já morreu. Só isso. E morrer tempo, né? Tá lapidando, né? Tá lapidando e tem aquela fumaça lá e o povo respirando aqui. Preço do progresso. Preço do progresso. Progresso tem regresso. Só lapidação. Quando chegar, olha, você tá casa, porque esse negócio de dona de casa não é comigo, não. Não é fácil não. Asa enche o saco. Aliás, o que me enche o saco nessa vida? Tudo enjoa, tudo cansa. Aí já começou tudo de novo. E as coisas racionais nada. Ô João, quando eu iniciei, você falou pra mim que estava pertinho. Esse pertinho. Ah, não. Agora eu tô lendo lá no livro, lá. A natureza fala, é tudo de repente, mas esse de repente da natureza é difícil acontecer. Não, de repente, porque já vem preparado. Pois é. Como agora você está aí. De repente você começa a raciocinar. Ah, de repente Só que você já reclamou várias vezes. Mas não é de repente, é porque já está preparado. Pois é, mas seu João, mas esse de repente aí tá difícil sair qualquer Ah, coisa. mas sai. 2019? Ninguém na data que tá lá no livro, que eu achei. E Juarez confirmou pra mim hoje na praça. 2019 ainda tá muito longe. Oi? Juarez falou. Os cálculos dele. Os cálculos imaginários dele, não, mas não. Tá lá no livro, tá lá no 379. Só falou que tinha uma dica, eu achei. Eu achei a dica que o Rasmus fala, tudo de repente. Aí eu tenho um outro livro lá no histórico lá, que agora eu esqueci a página. Não, página 80, 82, 81, 82. Que ele fala assim, a madrugada, todos vão dormir e vão acordar tudo raciocinando, não é isso? É no quinto do história, né? Chegar a hora. Quando chegar a hora, mas essa hora tá difícil de chegar, viu, meu pai? Ô, O mais difícil já está pronto. qual que é o mais difícil? Não pode falar. Ah, A base do prédio. a base não, a base já faz tempo que a gente sabe que tá pronta. Qual que é o mais difícil, seu João?
Fala aí pra natureza falar pra gente. Então, Mas, senhora, nem a natureza sabe. Sim, mas o pai sabe. Sim, mas é o pai. O pai é o dono do mundo. Olha. Pois é. Mas ele pode dar nem uma pedrinha de chá pra gente, Então, pra animar. com as coisas naturais. Você não vê que lá na obra o pai fala. Você está pensando que o astral superior, coisas como a gente faz, tem que ser por vias naturais. Não é assim. Sim, eu concordo. Eu até concordo, mas eu vou falar, se eu quando as coisas racionais aconteciam, que eu tava velha e gaga. Ah, eu não queria estar velha e gaga, não. Velho. Olha lá se eu tiver vivo. Agora eu estou pensando nisso. Não pensa não, quem pensa morre. É porque o pensamento já morreu, né? eu penso assim, eu falou que a minha mãe vai ver as coisas racionais acontecer, né? Minha mãe já tá bem velhinha e fala assim, então vai acontecer logo. Ela pode morrer pra ver. Tudo não é tão ansioso que aconteça para ficar crescendo. Mas está chegando a hora. Não é assim. Nem a natureza sabe, porque isso aí é coisa racional, não é? Mas está perto, está longe, seu João. Não sei, Maria. Mas é coisa, a sociedade é própria do ser humano aí, senhor. A gente quer para ontem. Não é nem para hoje, é para Ah, mas ontem. o pai fala isso no livro, que era pra ontem, mas o ontem, eu não sei qual que é o ontem dele, eu não sei qual que é o ontem, que é natural. É porque ainda está no final da fase de liquidação, né? Então tem que liberar, né? Não, a fase racional, tem a fase racional que é de recuperação. E é de liquidação porque terminou a fase do pensamento. Nós ainda estamos na provisória, ainda não passamos nem para outra. Então, na fase provisória do conhecimento. Pois é. Tá difícil de sair dela. Não. O seu João não faz tempo que já entramos nessa parte provisória do conhecimento? Ah, a Dê mandou perguntar para o senhor, ela falou assim que nós estamos na terceira fase da fase racional, faltando 7 eternidades, é isso? Está lá no livro. As coisas estão prontas, só aguardar. Passou a primária, a segunda, então na terceira. Salve. Mas a terceira da sétima que falta? Nós estamos na terceira fase. Tudo é dividido em 3. Primário, secundário, superior. Eu não consegui entender, seu João. Primário, secundário, superior. Mas Nós não é estamos pra na superior. Mas nós estamos na superior ou não estamos? Mas não é para entender. Não, seu João, como que não é para entender se está lá no Na livro? primária ainda. Não. Nós estamos na terceira fase. Da Racional. primária. Não, das 7 fases. Isso tem tantas coisas que é 3. Por exemplo, nós estamos na primeira, que é o desenvolvimento do raciocínio. Depois a segunda, a evolução do raciocínio. E a terceira, a volta do seu mundo de origem. Só aí já tem 3. Agora, dentro da fase também tem 3. A parte provisória, a parte consciente e a parte fundamental. Nós estamos na parte provisória. E esse lado aí, essa classe aí. E é fundamental, minha avó? A parte fundamental é o mundo racional. Pois é, a volta para o mundo. Que vem lá no mundo racional. Aí a pessoa é um racional puro, limpo e perfeito. Por enquanto nós somos aparelho racional primário. Daqui a pouquinho, aparelho racional. Aí o aparelho racional está ligado ao mundo racional, ligado à energia racional. Aí dá o estado de ligação. Esse clipe está tão difícil de aparecer. Mas
até mais difícil é você passar por essa fase primária também, né? Quando A nós, primária é lapidação. quando nós estivermos na secundária, já vai ser tudo mais fácil. Né? Mas não chegou a hora. Quando chegar, acabou de dificuldade, acabou tudo. Eu até entendo, seu João, só queria saber essa hora, se tá. Então, olha, eu falei pra você, nem a natureza sabe. Mas a gente. Só quem sabe é o mundo racional. É o racional. Ele deu o mundo racional, que é o natural, preparou a natureza para a fase racional. Puxa vida, mas Deus colocou uma data tão longa, né? Podia ter antecipado. Mas tudo isso aqui, essa demora, essa lapidação, tudo isso aí está servindo de exemplo De exemplo? dos habitantes do mundo racional. É? Porque eles desobedeceram. É o castigo deles. Eles não sofrem, mas estão fazendo parte de um mundo de sofrimento. Esse é o sofrimento deles. Seu João, o habitante estava pronto, né? Lá no habitante. Pois é, ele estava pronto. O que não estava pronto é a planície. Sim. Aí, mas Não estava pronto, não estava na hora. pois é, mas aí, mas ele já estava, o habitante já estava no mundo racional. Estava no mundo racional, foi feito lá no mundo racional. Aí ele tinha que ir para o segundo mundo, o seu progresso em pureza. Depois o terceiro mundo, mas tudo pureza, progresso de pureza. Aí eles saíram de ir para o segundo mundo e foram para cima da planície. Não estava na hora de fazer habitante, mas ele usa a palavra progresso para a gente entender. Não estava na hora do progresso. Foi avisado várias vezes. Continuou. Obedeceu, a planície desceu. Então não tinha como o racional superior falar, olha, sai daí que vocês vão sofrer. E lá ninguém sabe o que é sofrimento. Hoje sabe. E está vendo aqui o exemplo. Por isso que no dia que isso aqui acabar, voltar ao seu estado natural, aí nunca mais vai acontecer. Isso aqui. Quem vai ser desobedecer de novo, né? Aí aqui é um mundo de sofrimento, por estar fora do seu mundo de ordem. Tudo está fora, tudo é dentro. No mundo racional, não existe morte no mundo racional. Todos são corpos de energia pura, limpa e perfeita. E energia não envelhece. Ela só aumenta o seu potencial. O que envelhece é a matéria. Nós somos matéria, porque é uma energia materializada fora do seu estado natural. Ele é lá em cima. Então lá é vida eterna, não existe morte. Só aqui nesse segundo mundo. Aí o pai chamava a atenção dele, sai daí que essa parte não está pronta. Eles continuaram fazendo uso da liberdade. O planície desceu e transformou. Então tudo isso aqui está servindo de exemplo. Quem está no mundo racional agora sabe o que é sofrimento. Não sabia. Não tinha como o racional superior falar o que é sofrimento. Que lá não é deformação, não tem sofrimento. Só. Aí ficamos aqui, esse tempo todo, assim, sendo preparado para ter condições de se conhecer, para na metade do caminho voltar para o mundo racional, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na metade do caminho. Você desenvolve o raciocínio e volta para o seu mundo de origem. Quem não desenvolve vai para as classes superiores, até chegar em queda para esperar a 22ª eternidade para voltar. Então ele veio, preparou, deu conhecimento, o dono do mundo, com toda a paciência, chamava a atenção, eles continuou, mas lá não existe castigo. Desceu. O ser humano aqui, quando começou a se entender, começou a chamar por Deus, chamando Deus, e ele veio, trouxe o conhecimento do dono do mundo, esclarecendo. Então, o livro Universo Desencanto
é um pronunciamento do dono do mundo, que é o racional superior, falando por que esse mundo existe, que não haveria necessidade. Então está tudo no livro, então tem, quando chegar a hora, então é as coisas naturais, são as evoluções naturais. Agora, quando começar e pronto, aí acabou a dificuldade, acabou tudo, aí é só alegria. Bom demais. Vai ser bom demais. Então, Deus existe, mas não foi Ele que fez esse mundo. Então, castigo é isso, todo lado do mundo racional estão vendo isso aqui. A lapidação desses habitantes que saíram do mundo racional, querendo voltar e não podem, só na hora certa. É aquela coisa. Aí nós, aparelho, é movido a bicho, movido a transmissão, vem um bicho transmite na sua cabeça, ó, tá demorando. Não vou mais ler esse livro. Mas é o bicho que está falando para você que está demorando e ele não vai mais ler esse livro, porque nem lê. Mas como você não vê, entra na sua cabeça como se você pudesse pensar. Tem hora que é difícil a gente entender. É difícil e é fácil. Porque a É gente difícil não porque você não está enxergando. É, porque a gente não enxerga esse campo invisível. É complicado. A gente sabe que é movido a bicho, mas é complicado. Complicado Porque e é quando você fácil. vê, você já está obedecendo o raio do bicho. Então, mas as instruções estão no livro. Faz o que o racional superior ensina nos livros. Aí a pessoa vence. Em primeiro lugar, 3 coisas: persistência, paciência e obediência. Obediência é colaboração, divulgação, obediência. Persistência é a persistência diária na leitura. Essa persistência. E a paciência. A paciência é esperar as coisas assim. Não pode ser assim. É paga. Não é assim. Podia dar um alívio, né? Podia ter alguma coisa de bom, pelo menos para os estudantes, né? Tem Ah. salvação. Sim, seu João. A gente tem que encarar o seguinte: você vai em qualquer religião, você vai para melhorar a vida, para tocar o. A cultura racional não é isso, a cultura racional é sua salvação. Não, seu João, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando assim de ânimo, de ânimo. Sim, mas aí tem um monte de coisa. Eu também achava isso antes de ter evidência. Ixi, eu falava logo, racional superior, o senhor é todo poderoso. Põe logo o livro na mão de todo mundo para gente acabar logo com essa história. Mas não é assim, depois você começa a ver, assim, de puxa vida. Ah, mas é difícil de eu ver, viu, seu João? O problema tá aí, Só seu ler, João. todo dia você lê que você está tendo proteção pela energia racional. Ah, mas eu queria enxergar. Quem é Você que não está quer esperando a hora enxergar? de começar a acontecer. Mas quem é que não quer enxergar? Entender melhor. É. Falta menos que faltava. Ó, não vem não, Cidinha. Vocês não veem que vocês vão dar mãe na minha cabeça, não. É um consolo pra gente. A Chulé está chorando. Show de chulé? Está dizendo que queria estar no nosso lugar. Que ele está em pior, porque já perdeu essa chance. E ele entrou pra linha? Sozinho. Ele entrou pra linha? Pois é. Ele tá reclamando do que ainda? Você não quer me dar nem na linha? Emoção, se bem que eles também se emocionam. É. Mas aí ele bem que ele podia entrar na linha então, né? Pra Já tem natureza. um monte de justificação. Que aí Ele ele, não quer saber, tem que entrar na linha. que aí ele não ia ser tão ruim pra ele, né, João? Prioridade para a natureza. Não ia sofrer tanto, chulé. Você também é esperto. Você tá vendo a gente já sofrer, você ainda quer que Então, ele está falando, sofrer? queria estar no nosso lugar, Pois é. para dar chance, né? Ter a chance, né? Ele Nós pode estamos não reclamando. estar no nosso lugar, mas ele pode juntar-se a nós, né, João? Exatamente, juntar-se a nós, estudar também. Ele com o chulé.
Ele pode juntar essa nós. Começar a Entrar na estudar. linha para trabalhar na linha. Entrar na linha racional. E lá nos Estados Unidos, transmitir O pro povo. mundo inteiro. Pois é. Não, ainda vai viajar, né, Chulé? Ainda vai viajar só com autoridade no mundo invisível. Pô, né? Fica aí, né? Tá triste. Perdendo tempo, né? Daí fica lá só com a diretoria do mundo invisível. Ficar lá ajudando a transmitir cultura racional pro povo lá e a Shell, colocar o livro na mão dos americanos lá, para eles pelo menos divulgar a cultura no Brasil, pro mundo, pelo menos o povo ver se pega mais no livro. Porque nem divulgando, às vezes nem oferecendo um livro de graça, o povo ainda não quer, é difícil. Às vezes não quer porque tem dívida lá, né, João? A pessoa? Não. É rude mesmo. Materialista. Tem uma mulher outro dia que a Kátia ofereceu para ela o livro lá no coisa, ela chegou lá na praça, leu, aí ela se leu sobre o pingo d'água e começou a xingar a Kátia, mas detonou a Kátia lá, eu só fiquei ouvindo. Quase que eu mandei a mulher plantar batata no asfalto para ver se nascia. Mas depois eu fiquei só ouvindo. Aí eu falei, não, tá certo. Ela falou, eu não concordo, não, eu não sou da, eu não nasci de um pingo d'água, não. Aí eu falei, não, tá certo, a senhora tá certa, só não nasceu do pingo d'água, só tá certo. Eu concordo com tudo que a senhora tá falando. Aí ele falou, o quê? Uma rudez daquela, uma mulher nova com aqueles pensamentos. Não é, ali ela tá pensando em outra coisa. Nem entendeu, né? Não deu nada. Não, pois é, mas não adiantava, ela não dava Não, chance de discutir falar. não. Discutir não. Deixa ele falar. Eu Deixa o só- bicho falar até cansar. Quando ele cansar, é assim, mas não é assim. Aí ele aí cansou assim. De novo. Eu só falei pra ela assim, a menina tentou explicar pra senhora. Ela explicou e eu falei pra ela que eu não quero, ela é inconveniente, e começou a detonar a Kátia. Aí a mulher hoje, lá na hora que nós fomos lá, a mulher lá do bar, virou e falou assim, escuta moça, era você que estava aqui aquele dia que a menina estava aqui te xingando, ela virou e falou assim, era. Ela virou e falou assim, menina, quase que eu entrei no meio da discussão, quase que eu estava xingando, quase que eu xinguei aquela mulher, chamando ela de burra. Aí a Kátia virou e falou assim, a Rosa só foi encolhendo, pá. E a Kátia, dona, eu tô tentando explicar. E a mulher não deixava. A dona a menina que trabalha lá, estava comentando, falando que a mulher era muito ignorante. Virou e falou assim, e ela não entende nada, aquela mulher é doida da cabeça. Ela não bate bem na bola, não. Só uma pergunta. Não tem a Coreia do Norte, né? Eles falaram que tem aquela bomba lá, aquilo, se puder falar, né? Aquilo ali é verdade mesmo? É. Verdade, sim. A bomba atômica tá prontinha, esperando as guerras para eles soltar. Mas não Já faz se se armando assim, tá protegido. Eles têm medo dos Estados Unidos, então eles fizeram esse teste. Mas assim, só por alto só. Só para ele ver que funciona. Então eles chegaram à conclusão que funciona. Na hora que eles quiserem, o troço funciona. Só que não é assim. O dono do mundo tá aí, né? Os Vai raposinhos. deixar isso. E os raposinhos? Não é assim. Além do dono do mundo, ainda tem a raposinha. É, ficar tranquilo, deixa quem não se conhece se apavorar. Quem não conhece se apavora, olha. Então não vai acontecer a guerra, seu João? E eu querendo que acontecesse logo a guerra para entrar as coisas Aí na racionais. vida, por exemplo, essas grandes potências, Estados Unidos, eles querem ficar vasculhando, eles querem tomar conta de tudo, para ver se realmente é verdade o que eles fazem. Aí lapida eles, é bom para lapidar eles. Mas essa bomba que ele falou, é aquela que destrói tudo ou é só aquela tipo Hiroshima? Não, aquele do Hiroshima foi os Estados Unidos, né? Hiroshima e Nagasaki foi os Estados Unidos, isso aí é outra. Mas tudo contém as moléculas do ar. Mas só para lapidar, deixa ele achar.
É, achar é luxo, né? A gente achar qualquer coisa. Você vê os terroristas tá aí, né? Eles põem na cabeça, treinam. Desde criança, né? Desde pequeno já faz a cabeça. Então todos esses matadores, esses que se enchem de bomba e vai lá pro meio das pessoas, a natureza cobra com juro muito alto isso aí. Às vezes a pessoa nasce aqui várias vezes para pagar o que fez. Cada vez que vem é um sofrimento lascado. Pagando as dívidas que fez. Aí o pai e a mãe pegar um desse aí que fica lascado, né? Aí vai lapidar. Aí entra como lapidação. Pois é, mas aí lapida os pais sem ter culpa. Como a criança, ela foi treinada pelo adulto desde de criança ela já é treinada. Mas ela, quando cresceu e tomou consciência das coisas, ela poderia. Na verdade já está envolvido no mal. Está envolvido, aí fica difícil para a criança sair. Acaba fazendo mesmo, né? Porque já está envolvido, treinando, atirando. Aí quando chega adulto, eles ainda dão dinheiro para manter a pessoa. Aí a pessoa fica. O que tem que fazer? Só matar? Ah, então vai bala. Aí não sabe que a natureza cobra um juro alto. Mas também se já nasceu lá, é porque já nasceu mesmo porque deve, né? Aí a natureza já bota lá, né? Assim, tá. Algumas cobranças sim, outras não. É um surtido. Em todo lugar tem um surtido. Tem os bons, tem um ruim. E ela acompanha tudo isso aí. Agora a natureza é deformada. É a vida que fez a nossa vida e todas as vidas. E quem fez a natureza? Origem racional. É de origem racional, foi a transformação da planície. E por que a planície se transformou? Porque os habitantes deram caos. Eles entraram lá, subiram lá, ficaram lá. E não estava pronta para entrar em Pois progresso. é. Não E estava. por que não estava pronto para entrar em progresso? Aí é só quando eu tiver evidência para me ver. Porque não estava na hora de fazer habitante Pois no é, nacional. mas aí eu quero é ver o resultado. E por que não estava na hora? Aí eu já não sei. Porque tem que ser a hora certa. Eu já falei. A hora certa nem é antes nem depois. É certa. Quando eu Na tiver hora. evidência, seu João, eu respondo pro senhor na hora certa. A hora certa não é antes nem depois, é a hora certa. Mas aí na hora certa que eu tiver evidência, eu chego pro senhor e falo, seu João, agora eu já sei a hora certa. Ô, João, quem que fala pra você que não tá pertinho das coisas acontecer? O pai. Ele sabe, Você Você sente. não precisa perguntar para ninguém. ele sabe, você tá ligado. Você tá ligado à natureza, você tá ligado Mas ao se a mar. própria natureza não sabe, Se ele vê o futuro, É racional. A natureza é racional. Mas não está na hora certa. quem sabe é só A hora das coisas racionais acontecer. quem sabe é só Porque chegou a hora. A natureza, o mundo racional, preparou tudo. Preparou o ser humano, preparou a natureza para a fase racional. Fez tudo, o mundo racional fez tudo. Mas assim, naturalmente. Chegava a época disso, acontecia, época daquilo. Seu João, como que é o progresso além educacional? É um progresso de pureza. Pois é, mas tem prédios, Era tem... eu que ia pureza. Não sei, nós estamos dentro da deformação, não tem condição. Pureza é extraída da pureza. Mas como na matéria não tem pureza, Eu estou dentro da tem como deformação. você saber, porque não tem uma comparação. Mas é cheio de prédios brilhantes, assim, O coisas, quê? é cheio de progresso brilhante, prédios brilhantes. Prédio.
Isso aqui tudo é matéria. Então aqui, olha aí, é um mundo de corpo de matéria. É um mundo de matéria. Aí é um mundo de energia. O mundo racional é um mundo de corpo de energia. Aí você já vê a diferença. Energia não tem cor. Mas eu vi tudo prata. Eu vi a chuva de prata. Ali é forma. Os habitantes do mundo racional fazer com que a pessoa veja, eles têm que se ligar a magnética, energia magnética. Aí parece uma luz. Aí você diz, olha, eu vi uma luz, mas não é luz. Ali é forma. Disco voador. Seu João, apareceu um disco voador lá em Feira de Santana mesmo? Que tá correndo um vídeo na internet? Todos esses lugares estão aparecendo ali. Tá aparecendo? Então foi mesmo um disco voador. Mas Veja bem, quando é uma aparição racional, não lapida ninguém. Aparece em forma de disco voador, só que é simbolicamente só. é porque eu não trouxe no celular para mostrar para o senhor. E tem um outro nos Estados Unidos, aparece um gigante, depois desce vários fragmentos assim, vários habitantes assim, faz uma coisa só, depois um sai para cá, outro sai para lá, um sai para cá, outro sai para lá, aí chega de cima e vem assim e junta por debaixo. São habitantes do mundo racional, fazendo a propaganda da luz racional. E lá na Feira de Santana mandaram um vídeo para mim com um disco voador, em formato de um disco voador. Então a forma que toma. Mas ali é só simbolicamente. Mas é habitante. Agora tem esse pessoal que estuda isso aí, eles pegam todos esses vídeos, ficam estudando camufladamente. Aí fica achando que tem tripulante lá dentro. Aí fica comparando, aí fica estudando o planeta, achando que tem habitante dentro dele, progresso, não tem nada disso. É tudo deformação. Mas não quer dar o braço a torcer, porque sabe do conhecimento, mas não quer pegar. Aí é preciso os materialistas ser lapidados por Exu, pelos habitantes do espaço. Os cientistas sabem, né? Sabe, eles estudam, eles veem, eles comparam, eles estudam o livro camufladamente, sente a verdade, vê que é verdade, Eles têm prova do livro? tem prova, Tem? mas por ser um cientista, por ser um estudado, lamenta que esse conhecimento não nasceu entre eles, para eles pegar mesmo. Mas não fica assim, pela simplicidade, né, do conhecimento. Ele vai levando, o tempo vai passando. Aí morre, vai tudo para as classes inferiores. Aí morre, vai tudo para as classes inferiores. O seu João Virar Exu, virar do espaço, para vir aqui cutucar os outros. Ó, você não pegou? Eles não pegaram também. Ô, seu João, e quando a pessoa sai, vamos supor, a pessoa viaja, vai divulgar, leva os livros para divulgar, aí chega um outro lá e fica brigando com a pessoa lá, para poder não fazer aquele trabalho racional. Como que é? Por exemplo, Marcinha foi lá para a Espanha. Aí ela foi divulgar, ela estava divulgando os livros e o genro dela chegou, pintou com ela, brigou feio com ela e o Rafael, porque elas estavam divulgando, falando que elas estavam desrespeitando eles lá. É questão deles se entenderem lá. Pois é, mas aí a Marcinha ligou pra mim chorando e tal. Eu falei, Marcinha, Não, manda. não tem como chorar não. Põe esse bicho no lugar dele, manda ele caçar sapo. É errado a gente mandar a pessoa calar a boca? Não, ela tem que reagir, ela tem que ter desculpa para falar para ele dela. Não, pois é, mas é errado ela no caso, mandar ele respeitar? Errado nada. Pra não discutir, calar a boca, deixar a mãe quer? Não, tem que pôr o bicho no lugar dele, não tem não? A vontade é livre.
Quer dizer, não é errado a gente pegar e falar com a pessoa. Não, com a educação ela também tem que falar para ele. Não, com a educação ela falou pra ele que ela respeitasse ela. Mas eu falei pra ela, se eu fosse você, eu tinha falado era mais desaforo. A hora. Olha a hora. Quatro 15. 4h20. 4h20 nasceu. Seu João, naquelas primeiras explicações que o senhor estava falando, o senhor falou em segunda planície. O senhor pode desdobrar pra gente? Segunda planície? É. O senhor veio falando, aí o senhor falou quando eles entraram pela segunda planície. Não, segunda planície. Vamos em cima da planície. Em cima. Desculpa. Em cima da planície. Então a planície é uma massa cósmica. O que é massa cósmica? É uma concentração de pureza. E não existe pureza na matéria. Aqui é tudo degenerado, seu João. Aí fica difícil para você. Por isso que o pai explica, vai ver, então, para dando a entender para a pessoa que tem que aguardar. Porque tudo que você está lendo no livro tem que ler. Tudo que está lá é para ler. Está desenvolvendo seu raciocínio. E ao mesmo tempo está te dando conhecimento. Ah, mas seu João, a gente podia ter uma colher de chá, né? Porque até pra gente entender melhor o livro, né? Porque não é tudo que a gente consegue entender no livro. Por isso que ele repete. Pois é, mas repete, mas mesmo assim a gente ainda não consegue entender tudo não. Tem a questão nacional materializando para ajudar a gente. Não tem uma frase aí que eles estavam materializando. Não, ele divulga. Divulga, né? O que vai ajudar a gente é a leitura. Faz a leitura, cada leitura tem um emissário. Cada livro tem um emissário que vai te ajudar, mas o emissário do livro. O emissário do livro não é o seu Manuel? Não é o pai? É a energia nacional materializada em assunto. Esse vai te ajudar, esse é um habitante do mundo racional. Qual que é o pai? Seu Manuel? Energia racional tudo junto, então, o pai é tudo. Pois é, eu já não consigo entender isso. Porque o emissário é a energia do livro, a energia do livro é a energia racional. Aí tem o emissário. O emissário, né, seu Manuel citou o Mas livro. como está aqui, se tratando daqui, de matéria, cada um com sua tarefa. Mas tudo é uma coisa só, lá no mundo racional. Mas então, o habitante que fica lá no livro é outro, não é o pai. É energia racional materializada em assunto. De onde veio esse assunto? A voz dele. Do seu do pai. A voz de Manuel. A voz dele materializou em assunto. E esse assunto é uma energia racional. É um emissário do mundo racional para ajudar o leitor. Fazer o leitor ler, reler, estudar, ler para melhor sentir, ler para conhecer, ler para saber, divulgar. Só que isso aí é o emissário. Pois é, mas parece que tudo que eu li lá para trás, parece que eu sabia. Hoje parece que eu estou desaprendendo. Não é porque você está nervosa. Vai assustar? Não. Pensar. Só pode o nervo endurecer. Leva tempo. O nervo endurecer, aí ele segura a cabeça. Leva tempo.
Então vamos lá, Magna. Mississippi. Você vai ver hoje? Até agora não. Vamos lá, Theo. Beleza, Sampaio? Tá jóia. Agora vamos para 2 em 1. Como é que tá o calor lá, Fábio? Tá bravo. Tá bravo? A faca tá dando leite em pó. Rio 40 graus. De vez em quando cai uma chuvinha, mas tá quente mesmo. Só tira um pouco do pó e lá vai o calor. Então 2 em 1. Vamos lá. Olha. Agora vamos para 12. Shot das meninas. Violino. Shot das meninas. Violino. Maga, já preparou a bermuda esse ano? Carnaval? Já, eu preparei, que pergunta lá. É? É. Sampaio já raspa as pernas. Não, Sampaio tem que ter mãos puxão de orelha, porque todo ano, toda vez ele com antecedência, chega no carnaval, ele não vai tocar. Ele nunca compra bermuda ou então um sapato, porque ele não vai de sapato assim, ó. Não compra tênis, porque não põe tênis com bermuda, não põe sapato com bermuda. Não é politizado porque ele não tinha depilado a perna. Ah, tá. É, você reclama, todo ano pra mim você reclama. Você fala que você não comprou sapato. Depois eu vou São Paulo depois, então. Pois é, mas você não vai no dia da apresentação que você Só na não vai, você segunda-feira não eu falo aparece. aqui, eu não fui por causa que É. eu não fui. Seu João só te avisa com antecedência do carnaval. Sampaio. Aí os que sabem Pô as tocar pernas não de fora. aparecem, aí fica Pô com as o pernas de laço. fora. Pô as pernas de fora. Pois é, mas tem que depilar primeiro, né? Pois é, aí depois reclama, porque o que sabe tocar, os que sabe tocar, depois não aparece. Aí fica só a turma do açougue lá, fazendo bafão. Aí chega Sampaio, que sabe tocar, depois fica criticando. Aí não tem um criticar. Mas o que eu vou ver? Ainda bem que eu tô falando aqui, ó. Os dedos dela, Maria. Sei que Magna começou a mais calma, mas não. É os mesmos ainda, João, do ano passado. Por incrível que pareça. Não vem não, Sampaio, não vem não. Tá aí, Rafael, que eu me deixo mentir sua filha. Né, Rafael? Aí, tá vendo? Dá uma pergunta pra ele, Rafael. Ele não compra sandália aí, depois ele fala que não vai nem que tem vocês de sapato assim. Não, fica ridículo. Então tem que ter um tênis. João, o que eu mereci a fez aí? Logo no começo do primeiro dia. Você mereceu? Eu fiz merecer, porque no primeiro dia, imagina eu levei 364. Então vamos lá. Você nem sabe o que você fez, né? Vamos lá, shot das meninas. Mas Sampaio, o carnaval vai ser lá na sua terra. Morada do Ouro, ali na Praça Redonda, pela manhã. Você capricha no visual. Bermuda e Rafael. Manda ele raspar as pernas com cera. Eu vou deixar.
É o tênis, seu João. É o tênis que ele tem que comprar, seu João. Porque todo ano ele dá a mesma desculpa pra mim. Fala, seu pai, por que você não foi no carnaval? Não comprei tênis. Vai de sapato. Mas ele falou que não, que é ridículo colocar bermuda com sapato assim. Eu falei pra ele, seu pai, isso é desculpa. Mas ele tem a desculpa dele. Ah, todo ano você me fala isso. Todo ano. Já tem uns 4 anos seguidos. Seu João me fala aqui pra você, seu pai, carnaval. E providencia. Carnaval vai ser o mês que vem, né? É o mês que vem, logo no início. Eu vou até aguentar isso até mês que vem. Pelo amor de Deus. Não, se Rafaela falar assim pra mim, ó, meu pai comprou o tênis, você pode saber que eu não falo mais nada. Não é, Rafaela? Tem que ir, rapaz. Você carimba o grosso, né? Ó, na banda. Aí vai só porque uma sopa, não sabe tocar, aí depois ele fala. A banda tem os que tocam, os que dubram, o pessoal do assopro e só assopra. Só. Mas temos também que é de Manaus só. É surtido, né? Você está tocando, você fica lá no só no logo, você não consegue. Sei lá, mas toca a música inteira no Manaus só. Só na boca, né? Eu vou descobrir, vou ver que consegue. Tem uns contratempos. Quando você dá pra parar, tchum, aí você tum. Lá atrás. Você tem que dar o sinal antes. E sempre para todo mundo aí. Tum. Tum. E às vezes o povo ajuda, né? Estão se pedindo. Teve uma vez que na época assistindo a banda, né? Mas que teve dinheiro que ia lá, e depois ele completou, a banda estava maravilhosa. Ainda para o filho dele. Ficou bom, né? Isso quando o violino quer baião, entra no valsa, pede valsa, entra. Aí violino tem que se virar. Ainda bem que vocês se adaptam ao som. Parece que teve uma vez que tocou, né? Que diferente, depois que eu nem sabia. Que foi falar. Tava diferente aí já. Mas foi assim. Bolero, saiu do bolero. Pois é, foi o pessoal do violino, tá? O Tião só foi saber que ele tocou em bolero. Aí teve uma hora, o pai ficou com o menino bravo e ele falou assim, meu Deus do céu, Tião tem 20, 30 anos tocando a música e ainda consegue errar. Tocar a música errada toda. Pois é, não, 20, 30 anos eu exagerei pra brincar, entendeu? Pois é, mas você falou assim, jogamos 10 anos tocando a música, toca a música Não falei 10 todinha. anos também, não. Ele falou 9, né? 9 e meio. Eu virou uma semana, né? Fica testando a gente. Aí quando terminou falando pra ti, não, foi. Mas ficou bom, né? Então por isso aqui você pode errar, mas na banda se errar, vai assim mesmo. Não vai parar não. Às vezes quando inicia, a batida tá tudo errada. Você toca lá e na metade das bandas que acerta. Na metade da música, ele acerta a banda. Então vamos lá, música 3. Você aprendeu a tocar violão com quem? Você aprendeu a tocar violão com quem? Quem? Com quem? É melhor que você vende um terço, né? É? Primeira música que eu pai tocava também. Seu pai?
Aí a primeira música que me ensinou foi Parabéns, uma corda só, né? Aí daí pra frente acho que eu peguei gosto pelas cordas. Tá bom, hein? Já vem de berço. É os acompanhantes, não? Ele ouve. Tá bem, Pois é. Às vezes a gente, o pai toca, aí a gente pega assim pouca coisa, aí começa a tocar e fica melhor do que o pai. Aí o avô toca, aí o pai aprende e fica melhor do que o avô. Aí o bisavô toca, o avô aprende, fica melhor do que o bisavô. Aí o tataravô aprende, aí vem escanchavô. Então vem de berço. O Leque está perguntando. O Leque está curioso, querendo saber como que você aprendeu a tocar. Quando? Como? Se foi herança do pai mesmo? É que o meu pai ensinou. Só nessa partinha. Aí foi passando, eu não tinha violão, aí começou a fabricar violão mais mesmo, aí fazia violão. Sempre veio o ramo da música, né? Tudo que era de música a gente gostava, né? Fazia com meu irmão também. A gente morava no sítio, meu irmão fazia guitarra, a gente comprava os captadores, as coisas. Tá bom. Tá elogiando aí. Tá só olhando você tocar. Porque você não tá vendo ele, né? Ele fica assim, ó. Parece até o açucareiro. Olha aí pra você. Assim, você está olhando assim, ele é não. Não, ele é não. Como é que ele está olhando assim? Assim. Ah, aqui é outros que vem pra cá. Esse mulher tá aí, né? Aqui é elogiando. Mais ou menos assim. Menor que ele é uma baixo. Olhando o nível aqui, ó, ele é mais baixo que esse aqui. Mas é quase então ele tá aqui elogiando. Você tocando lá, ele açucareiro. Vamos lá, música 3. A música 4. Esse final do casamento aqui. Você só deixa tudo no final do ano. É, isso agora tá só sábado passado que teve isso. Tem que ser rápido. Aí hoje já fez sua parte. Então vamos lá, 4. Oleandro, agora que eu estou bem. Cadê seu violino? Você não veio tocar. Você não veio? Agora eu estou vendo você aí, tá? Mas agora que eu estou vendo que... O pior é que aprendi uma poliana, né? Se tocar as duas. Ah, é, a outra poliana. Cadê a outra? Tem uma banda lavada. E a Flávia também vem. Combinado com as netas da Maristela. Deixa a menina curtir. Saiu pra curtir. Deixar as coisas tudo aqui botar um pouco de jogo. Os velhos já não tem que deixar tudo novo, porque daqui a pouco é jogo. Então vamos lá, música 4. Tudo tá joinha. É? Agora vamos pro Boas Festas. 22. Essas duas festas estão demorando, meu Deus. Meu pai.
Na hora exata. Mas eu tô precisando da paciência, meu pai. Aguardar as boas festas, as boas novas. Aí é só festa, só alegria, só festa. Depois eu também tô pensando. Ele tá perguntando aqui, será que eu vou estar vindo até lá? Viva! Viva! Tumbando, Você tá falando de nós. eu tô falando de mim, séria. Eu tô falando de ela. Ah, sério? Você falou comigo que não tem medo de morrer, seu pai? Todo mundo quer voltar para o racional, ninguém quer morrer, né? Muita organização racional dos povos. É a palavra morte. Luto também tem esse luto. Tem significado às vezes também? Tem, lapidação. É. Total. A palavra morte. Quem não se liga aqui. Você falou o que eu vou falar? Não, a morte eu já achei muito significado. Muitas A organizações. palavra morte. É, muitas organizações. Organização racional. Transportando energia. Isso eu achei bonito também. O senhor falou pra mim, procura o que você acha. Eu achei mesmo. Tem, é o livro 4. Então, 22, vamos lá. Tá lembrado? Cadê o pensamento da noite? É de 2. Se é finito. Já fini. Acabou. Vamos olhar. Acabou. Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o racional